Olá, eu sou a Catiuxa Koga, do podcast Koga TV, e estou iniciando hoje com uma convidada muito especial, que, por sinal, ela foi a primeira convidada do nosso podcast Koga TV. E eu estou aqui mais uma vez com a visita ilustre dessa mulher linda, elegante. Eu tenho só elogios para falar da doutora Ana Bernal. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Kate? Obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra, e uma honra maior foi ainda nós estrearmos esse programa juntos, que Foi. está tendo um grande sucesso. Obrigada pelo convite e pela escolha do tema também, sempre tão Sim. pertinente. Bom, e esse tema ele é muito importante porque nós estamos no mês da mulher. Porém, o que temos para comemorar? Esse é o nosso tema hoje. Kate, temos muito pouco para comemorar. Simone Uhum. Beauvoir já dizia: basta uma crise econômica, uma crise política para que os direitos da mulher tenham regredido. E aqui estamos nós. Se nós não nos lembramos, a mídia nos lembra diariamente de que a mulher, embora tenhamos tido avanços legislativos, e com certeza tivemos, se pegarmos a nossa legislação anteriormente, não tínhamos sequer uma que amparasse os direitos da mulher, então evoluímos na parte legal, mas na parte prática não evoluímos. Esse é o meu pensar. Entre a lei e a prática existe um abismo enorme que nós precisamos corrigir. Então veja, os casos de feminicídio 2025 aumentaram. No estado de São Paulo, 96%. Meu Deus, é muito grande, É gente. muito grande. E não é só os casos de feminicídio, os casos de estupro também. A cada 6 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Então, com esses números, podemos dizer que temos algo a comemorar? Não Não, temos. não Até temos. porque eu entendo que se uma mulher vai a óbito, uma vida importa, já não tem nada para comemorar. Então, enquanto mulheres morrerem justamente e exclusivamente por serem mulheres, nada teremos a comemorar. Como eu disse, evoluímos na questão legislativa. Nós não tínhamos sequer a Lei Maria da Penha, que é considerada hoje uma das melhores e mais modernas do mundo. Isso foi um avanço legislativo, Sim. mas perceba, não é porque nós avançamos com uma lei que nós paramos de matar mulheres. Em 2015 veio a lei do feminicídio e a partir daí é que nós começamos a mensurar quantas mulheres morrem, vão ao óbito em razão de serem mulheres. Até então nós sequer conhecíamos esses números, mas de 2015 até hoje já se passaram 11 anos. Nós já sabemos desses números há 11 anos e a escala do feminicídio vem aumentando, nomeadamente esse último ano. Então, o que nós estamos fazendo, efetivamente, se não há diminuição das mortes das mulheres? E o que nós percebemos, Kate, essas mortes das mulheres que vêm a público, que a gente tem conhecimento, porque quantas vão ao óbito e nós não temos esse conhecimento, não vem a público, a forma como essas mulheres estão morrendo é muito cruel. Uma sensação de que esse agressor se sente permitido a fazer com aquela mulher o que ele bem entende, nitidamente como se ela fosse um objeto. Ela é objetificada, então ela serve de prazer para aquele homem, um objeto sexual. Quando ela resiste e diz não, ela vai à morte, mas também quando ela diz não para uma relação, ela também morre. Então, ela é vista ainda por uma grande parte desses homens como um objeto. E é isso que a gente precisa entender. Por que que esses homens, por que que esses meninos não conseguem aceitar um não? Nós precisamos, eu quando falo nós, a sociedade, mudar. Por que mudar? Porque não está dando certo. Os meninos, os homens, não conseguem aceitar um não de uma mulher. Então veja que isso é muito cultural, patriarcal, onde o homem se sobrepõe à figura feminina e ela tem que atender aos desejos dele, seja de fazer jantar, seja de manter uma relação, seja de manter uma relação sexual. Ontem mesmo correu nas mídias, você deve ter visto também, uma cena que chocou profundamente. Uma tentativa de estupro que não foi a cabo, porque várias pessoas acabaram percebendo, no meio da rua. Veja que ele se sente tão permitido a usar aquela mulher como bem quer. Isso aconteceu no meio da rua, com câmeras filmando, tanto é que veio a público. E aí a pessoa, a mulher que estava sendo vítima dessa tentativa, gritando até ele a sufocar e não conseguiu gritar mais, mas pessoas que estavam ali próximo ouviram
acabaram chamando a polícia e ele foi preso. Mas eu trago isso para dizer que veja como é ousado da parte desses homens se sentir permitido atacar essa mulher, mesmo sabendo que tem residências em volta, mesmo sabendo que Câmeras. pode ser pego. Ele se entende que aquele corpo, aquele objeto, assim eles veem, é dele quando ele bem quiser. Essa é uma realidade triste que me leva a afirmar com todas as letras: não temos absolutamente nada para comemorar no mês das mulheres. Concordo. Inclusive, a gente costuma falar que ganhamos flores sempre, né? Mas, infelizmente, o que a gente anda vendo são flores de coroas. Tomara que essas flores, que são bem-vindas, quando elas são acompanhadas de respeito. Com certeza. Eu sempre digo que uma flor alegra a nossa vida. Eu gosto muito de flores, assim como você. Mas se essa flor for a reprodução daquilo que o ano inteiro esse homem oferta para essa mulher, respeito, principalmente respeito, igualdade, equidade, direito de ir e vir para o trabalho, que muitos homens sequer permitem isso à mulher. Usar batom vermelho, tem homem que diz para a mulher que não pode, Sim. porque chama muita atenção. E hoje, paradoxalmente, ou não, propositalmente, usei para chamar essa atenção. A mulher pode usar o que ela quiser, sim, independente daquela crítica que no começo do relacionamento pode soar como uma crítica. Não use esse batom porque esse batom é escandaloso, não É use esse vulgar. batom, é vulgar, e ninguém vai querer você com batom desses. Só eu vou te querer, você está gorda, eu gosto de você assim mesmo. Então, a relação antes de chegar ao óbito, nenhum agressor chega na casa da mulher, bate a porta e fala: eu vim para te matar. Isso é Ele verdade. começa com sutilezas, mas a mulher precisa estar atenta, porque os sinais existem, Kati. Nós, mulheres, precisamos estar atentas e precisamos sim perceber esses sinais. O que me deixa feliz em tudo isso no mês das mulheres é que muitos programas, muitos podcasts como o seu, muitos grupos se uniram para trazer à tona essas questões. Ou seja, a voz à mulher está sendo dada como você está dando aqui. Tanto eu quanto você falando, estamos dando voz a tantas mulheres que não a têm. Então, essa sororidade, essa empatia entre nós mulheres, ela foi muito ampliada. E isso sim é algo a ser comemorado. Por quê? Porque a mulher hoje sabe que ela não está sozinha. Hoje ela tem redes de apoio, grupos de apoio, tem defensoria pública, tem Ministério Público, tem judiciário. Entretanto, o judiciário, nos crimes sexuais, falhou ultimamente naquela decisão que todo mundo conheceu, que tanto nos chocou, onde os desembargadores decidiram que uma menina de 12 anos que estava numa relação com um rapaz de 35 anos, aquilo não era estupro. Sendo que nós temos uma legislação, está lá no Código Penal, que uma menor de 14 anos, independente de ser uma relação consentida ou não, é estupro. Ainda assim, a justiça, o judiciário, que devia também nos proteger, determina que aquele homem saia solto. Depois veio a público, na mídia, que chocou a todos nós, e o desembargador voltou atrás e esse rapaz foi preso. Em razão disso, foi necessária uma outra lei que acaba de ser aprovada para dizer o que já estava dito, para dizer: olhem, juízes, desembargadores, julgadores, quando aconteceu um estupro de menor de 14 anos, não pode ser relativizado. Ora, nós já tínhamos no Código Penal, isso estava previsto. Então, o que você vê com isso? Até o judiciário, que é a porta onde nos socorremos quando algo não está bem entre as relações humanas, que deve ali amparar os direitos, não só da mulher, mas de todos Sim. aqueles que os têm violados, até esse deixa de nos dar amparo, até esse deixa de nos defender. Deixamos de ser defendidas também quando vamos muitas vezes numa delegacia, quando a mulher é revitimizada. Não somos apoiadas normalmente no nosso trabalho, normalmente somos discriminadas para ascender ou mesmo para ingressar numa empresa. Então veja como os obstáculos para a mulher vêm de tudo quanto é lugar. Temos muito que crescer ainda, o nosso espaço. E assim, nós estamos no caminho, sim, mas ainda temos um caminho muito longo pela frente. Mas o mais importante é que as mulheres estão se unindo. Aqui é um momento de união.
Agora, quem está nos assistindo também é um momento de união e entre outros motivos para a gente também pensar como também tem o limite do amor. Exatamente, o Limite do Amor, que é um É uma grupo. união de mulheres. A União de Mulheres, um grupo de apoio a mulheres, onde a Uhum. Kátia é voluntária. Aliás, nós começamos juntas. A Kátia Verdade. foi também cofundadora, por motivos Uhum. pessoais, depois não pôde dar continuidade, mas continua fazendo um trabalho belíssimo. Aliás, quando eu tenho uma Uhum. mulher que precisa muito, que está numa situação muito delicada psicologicamente, eu sempre me socorro da Sim. Kátia. Ela gentilmente, carinhosamente faz um trabalho belíssimo. E esse trabalho belíssimo você pontuou muito bem. São mulheres que se uniram, que nos unimos diariamente, Voluntariamente. voluntariamente, que dedicamos aquilo que eu entendo que seja o mais caro, que é o nosso tempo, e dedicam uma Sim. parte do seu tempo para cuidar de outras mulheres. O Então, isso acolhimento é amor. é É o que isso. ela precisa naquele momento. Exatamente, Katia. É nesse ponto que eu digo que nós temos sim que comemorar. Porque nós Sim. estamos mais unidas, porque nós estamos mais dispostas a olhar para outra mulher com sororidade, nós Uhum. estamos mais dispostas a olhar para a dor daquela mulher como se fosse a nossa. Então as mulheres precisam sim saber disso, precisam sim Uhum. ter essa voz. E principalmente para poder entender que a lei existe, né? E também o nosso trabalho do Limite do Amor é trazer a parte da lei para estar ajudando elas. Mas se a gente for falar sobre a parte da mulher, o feminicídio, a parte cultural, hoje a mídia está ajudando bastante. Por quê? Lá atrás falavam-se sim, mas ninguém entendia, né, o que estava acontecendo, a gravidade, a idade, a monstruosidade que estava acontecendo. Agora a mídia ela está trazendo com mais força. Espero que não seja apenas neste mês, né? Espero que a mídia traga força para a gente poder conseguir leis para ajudarmos. Mas a gente está vendo que de repente um piloto de avião, né? A gente sabe muito bem sobre isso que aconteceu na cidade aqui de São Bernardo, que nós somos aqui da região do ABC. Infelizmente, uma mulher estava trabalhando dentro de uma loja de um shopping, bem conhecido aqui da região, e o ex-namorado dela entrou dentro do shopping e tirou a vida dela. E assim, casos recentes também, um outro caso de feminicídio muito recente aqui na nossa cidade. O marido, tirou a vida da esposa e colocou o corpo na represa Billings. E ele mesmo depois foi levar a polícia onde estava o corpo. Então, olha quantos casos estão mostrando para a gente poder entender que a lei tem que vir mais forte, né? E a gente sabe também outro caso recente que foi do estupro coletivo. Olha, Kátia, é estarrecedor quando a mídia faz um trabalho extremamente importante, com toda certeza, porque nós só quando nos choca esses casos, como tantos que Uhum. você citou, é que nós começamos a nos questionar o que estamos fazendo. Sim. E até esse caso do piloto, que foi realmente chocante, uma pessoa que estaria acima de qualquer suspeita, é um Uhum. alerta para toda a sociedade, para as mulheres em especial. Aquele homem que está, às vezes, tentando ter uma relação com você, que parece uma pessoa bem-sucedida, calma, pode não Uhum. ser. É o que eu falei, leia nas entrelinhas, leia os sinais. Aquele Uhum. caso do Rio de Janeiro, o estupro coletivo de uma menina, foi praticado por um ex-namorado e seus amigos, o que é mais chocante ainda. Inclusive, Sim. Kátia, os estupros de mulheres aqui no Brasil e praticamente no mundo, mas falamos daqui que é onde tem uma incidência muito grande, Uhum. eles são praticados ou por ex-companheiros ou por pessoas do ciclo de convivência da mulher. Então veja como a mulher tem que estar atenta que nem tudo que é ouro nem Uhum. tudo que reluz é É ouro. ouro. Precisamos olhar para as pessoas com uma certa atenção. Então, o caso do Rio de Janeiro nos leva a uma reflexão, não só em relação à quantidade de estupros, a forma como está sendo feita, mas o comportamento desses adolescentes ou meninos que acabaram de entrar na fase Sim. adulta, que um deles era menor, os outros já maiores, mas acabaram de entrar na fase adulta. Uhum. Veja, primeira ousadia, o ardil que eles usaram para levar aquela menina para aquele apartamento para que todos pudessem usar a menina Uhum. como um objeto sexual. Foi forçada, sim, a relação foi forçada. E depois, um vídeo que veio a público, que você também deve ter visto, quando eles no elevador gravam uma mensagem dizendo: hoje a mãe de alguém vai chorar. Veja como eles são ousados. Então, Kátia, a Uhum. pergunta que eu faço para você, Uhum. que é psicóloga, e para todos a reflexão fica: o que que nós estamos fazendo com esses meninos? Erramos.
Desculpa, Kate, nós estamos errando. Não são só os estupradores que estão errados. É quem cria. Nós, enquanto sociedade, estamos fazendo alguma coisa errada. Não é possível permitir aos nossos ouvidos, aos nossos olhos verem meninos acabados de entrar, perdão, na fase adulta, um comportamento tão cruel, tão desprezível como esse. Aonde nós estamos errando, Foi o que Kate? eu comentei aqui, a criação. Né? A gente fala que hoje em dia a criação, não estou dizendo que são todos os pais, né? Mas Certamente. infelizmente a gente sabe que nós estamos em uma outra geração. Então é uma geração que os pais não têm tanta voz, né? É uma geração que eles não estão escutando tanto não. Vou dar um pequeno exemplo quando ainda é criança. Desliga esse computador que está na hora de estudar. Não quero agora. Pior, grita, agora não. Né? Então ali já está começando o quê? Uma mãe ou um pai não colocarem limites naquela criança. E aquela criança está começando a crescer como? Eu mando, eu falo, eu vejo o meu pai posso. gritando com a minha mãe e nada acontece. Então eu vou gritar mais alto do que o meu pai, porque quem manda aqui sou eu. E ali vai piorando, porque você vai entrando na fase escolar, e aquela fase escolar vão encontrando outros grupos parecidos com esses, e você vai criando, né, aquela laranjinha podre que vai apodrecendo tudo e vai chegando aonde chegou. Mas sabe o que mais me espanta também? Eu estou falando da criação, né, dando alguns exemplos, mas nós citamos um caso específico aqui, o do piloto, que é onde a família também estava envolvida. Então, você consegue entender o problema como ele é mais profundo, né? Porque tem sim a parte da criação de pai e mãe, de puxar, de ensinar desde pequeno. Não é natural, gente. Não mata ninguém. Se agora é hora de estudar, agora é hora de estudar. Se agora é hora de tal coisa, é hora de tal coisa. Porque todas as crianças têm que ter limites. Nós temos limites quando adultos e temos que entender e respeitar. Por que criança não pode ter? Agora vem aquela outra parte. Se a gente não pode confiar no pai e na mãe, fica difícil. Então, como as pessoas estão se adoecendo, né? Eu não consigo nem usar um outro termo a não ser se adoecendo. Adoecer. A parte psiquiátrica, eu digo, sabe? A parte da mente Da mesmo. mente. É muito triste a gente ver tudo isso que a gente tá vendo. O Kate, você tocou num ponto extremamente importante. Você falou a família estava envolvida, a avó, né? Você se referiu à avó Sim. de uma das meninas que era vítima do piloto. Ela é que recebia o dinheiro para que o piloto praticasse lá a violência sexual contra essas crianças. Quando essa família chega, ou o membro da família chega nesse ponto, então você entende que o núcleo familiar adoeceu e quando está adoecido não consegue passar valores reais para aquela criança, para aquele adolescente. E você citou também a questão do não. É importante a mãe e o pai educarem esses meninos, e eu bato na tecla dos meninos, não que as meninas não precisam Sim. ouvir falar não também, mas estamos nos referindo aqui aos casos de estupro agora, neste momento, nomeadamente. Esse não, quando vem desde pequeno e ele se acostuma a levar não, a receber não, na vida adulta, quando uma mulher fala não, olha, não quero mais essa relação, eu vou me separar, eu vou me divorciar, eu não quero fazer amor agora, eu não quero ter um beijo com você, não quero ter uma relação. Ele se está acostumado a esse não, você acredita que esse não se reproduz naquele momento que ele recebe o não na fase adulta pela mulher? Olha, eu vou colocar da parte de uma educação. Quando desde pequeno a mãe chega e fala não e briga, e ele tem aquele embate de brigar com a mãe e discutir, quando ele cresce, a mulher fala, não quero ter uma relação íntima agora. Ele vai levar aquele não como um gatilho daquela fase do não da mãe e vai trazer a revolta e pode sim ocorrer essas situações que nós estamos vendo. Por isso que a dica é para os pais. Quando você fala um não, explica o motivo do não. Porque a criança tem que ter o direito de entender, tem que entender que ali tem que ter o quê? Um diálogo, um comportamento de união, né? Então, de repente, a mãe fala, olha, nesse momento você vai desligar o computador porque você tem que tomar um banho, porque mais tarde vai estar frio, porque agora é melhor para você poder estudar. Explicar um pouco. Às vezes a gente pode pensar que é pequeno esse ato de educação, mas ele é tão grandioso quando cresce, por quê? Quando essa criança se torna adulto e a mulher fala, não, eu não quero ter um momento agora, tudo bem, você está passando bem, você está passando por algum momento de desconforto, uma cólica menstrual, uma coisa que eu posso estar te ajudando? Você está bem psicologicamente, aconteceu alguma coisa no seu trabalho? Então, olha a diferença desse adulto que aprendeu a ouvir um não, mas também aprendeu a entender
que um diálogo, o porquê desse não é fundamental. Você tem toda a razão, principalmente se nós levarmos isso para aqueles grupos, e agora tem um crescimento também horroroso, aqueles grupos que se juntam na internet para ensinar a bater em mulheres, a agredir mulheres quando elas dizem não, que você já deve ter visto isso. Outros grupos que se reúnem para ir contra os direitos da mulher. Ou seja, nós temos uma corrente, muito embora nós tenhamos programas e a mídia nos trazendo sempre os direitos da mulher, nós temos ainda uma corrente, principalmente de meninos. A grande maioria dos estupros são praticados por meninos e não por homens já na fase adulta, ou meninos, adolescentes, só começando a fase adolescente, claro que não é exclusivamente, mas um grande número. E nós vemos essas redes sociais reproduzindo, você deve ter também percebido, agora recente, não tão recente, mas mais veio a mídia agora recente, onde eles ensinam outros meninos, através de vídeos, lá no YouTube, a bater, a machucar uma mulher quando a mulher fala não para ele. Seja não porque eu não quero namorar, seja não porque eu não quero ter um relacionamento sexual com você. Essas redes que se unem na DEPUIB, e não, eles já se sentem permitidos a fazer isso sem estar protegidos por nada. Esses meninos que não ouviram o não lá atrás e que hoje reproduzem ali uma extrema violência, porque isso para mim são atos de extrema violência, onde se ensina, onde se faz uma desinformação, quando nós batalhamos o limite do amor desde 2019, e eu venho com essa batalha antes mesmo da lei 2000, a Lei Maria da Penha em 2006, já tinha defesa dos direitos das mulheres. Nós temos uma corrente agora muito forte e ganhando adeptos quase que diariamente. Tem mais pessoas, mais meninos ali seguindo essa trilha totalmente torta para ensinar a agredir as mulheres e para dizer que a mulher é para ser tratada do jeito que eles querem. Essa reprodução que hoje nós vemos, que hoje nós observamos com as redes sociais muito mais fácil, você acredita que houve essa falha de não ter havido o não para esses meninos ou há algo mais para além disso? Essas crianças, quando crianças, tiveram aí algumas outras falhas para chegar ao ponto de hoje chegarem a tratar a mulher como se realmente ela fosse um objeto. Com certeza tem tudo a ver com aquela parte que eu já mencionei agora. E tem um agravante. Sabe qual? As músicas que eles escutam atualmente. Então, se a gente parar para... É que eu não tenho nem coragem de ouvir, mas se você parar para ouvir algumas letras que de repente estão no top 10 de um Spotify, seja o que for, se parar para ver as letras, ouvir aquilo ali, é totalmente o que está acontecendo. Eles estão mostrando nas letras que a mulher é um animal, é um objeto, é para ser usado, é apenas um corpo, entendeu? Então, infelizmente, essas músicas, elas influenciam quem? O adolescente. Que está em formação. Que está em formação, que já não aprendeu a ouvir um não, que está recebendo essas músicas como fossem uma coisa fantástica na sua vida. Aí entram jogos também, jogos interativos de videogame, computador, seja o que for, que também induzem a mulher ali naquela situação específica. E tudo isso vai fazendo o quê? Apodrecendo a geração nova. Isso é um fato, e o que a gente vem percebendo é que até alguns anos e recente atrás, tínhamos o raciocínio do politicamente correto. Tudo tinha que ser feito mediante a politicamente correto. Ainda que as pessoas não pensassem daquela forma, não tivessem realmente falta de preconceito, continuavam sendo preconceituosas, mas a sociedade tinha a filosofia do politicamente correto e as pessoas se poliam, se policiavam. Hoje, a sensação que eu tenho, e é apenas uma sensação, ainda não tenho base de pesquisas, é de que esse politicamente correto caiu por terra. Hoje é o politicamente errado. Me perdoem se eu realmente também estiver errada, mas é essa a sensação que fica. Por qual motivo eu falo isso? Porque esses meninos antes, se algum falasse algo semelhante ao que hoje vão para as mídias, ele estava preocupado do reflexo que teria isso na escola dele, no trabalho dele, na carreira profissional, no seu desempenho social. E hoje eu não vejo as pessoas preocupadas com isso. Então, a sensação que eu tenho, de fato, nesse ponto, não é que nós temos algo a comemorar, é que nós regredimos. Porque, ao menos nessa fase do politicamente correto que foi abolida,
em relação à mulher, nomeadamente, nós tínhamos ali uma polidez. Hoje, a sensação que se dá é que se escancarou a porteira. Haja vista a forma como essas mulheres vêm morrendo. Não é só que os feminicídios aumentaram, é a forma como eles vêm sendo praticados. Mulheres atropeladas nas nossas marginais aqui em São Paulo, mulheres que perdem braços, mulheres esfaqueadas, O rosto. o rosto desfigurado. Sim. São formas de machucar, de matar essa mulher Brutalidade. com tanta brutalidade, que a sensação que dá é que nós estamos voltando à era da barbárie. Onde era olho por olho, dente por dente, só que naquela época era olho. Hoje não é olho por dente, hoje é só para a mulher. Sim. Arrancar os dentes da mulher, entre aspas, arrancar. Que também já houve um caso desses. Mas aí você fica chocada com esses casos. São mulheres que o agressor não fica satisfeito só em atropelá-la, ele arrasta esse corpo como se fosse nada. Lá uma outra menina, no Rio de Friamente, Janeiro, né? friamente, me parece que é Tainá o nome dessa menina, ao tentar fugir do seu agressor, também essas imagens vieram para a mídia, ela tenta subir um portão e esse agressor consegue pegar essa menina e matar essa menina. Sendo que a amiga dela já tinha sido vítima também de feminicídio. Então, veja que cada vez mais próximo está essa questão do feminicídio. E cada vez mais é escalonado. A violência contra a mulher, ela é escalonada, como eu falei no início da nossa fala, começa com tapa, antes do tapa vem a violência psicológica, a violência O moral. relacionamento tóxico. Exatamente, que você O também não. sabe muito bem sobre esse relacionamento tóxico. E aí vai escalonando, vai evoluindo essa violência, então, às proibições, ao cerceamento, ao tirar a liberdade da mulher. E aí, a partir daí, começa a violência patrimonial, violência sexual, violência física, Psicológica. e por aí vai o escalonamento. Mas o que nós percebemos é que, na questão do feminicídio, também há um escalonamento. Veja que nós víamos anteriormente, também tínhamos alto índice de mulheres morrendo, até porque o Brasil ainda ocupa o 5º lugar no ranking mundial do país que tem mais números de violência doméstica. Então, aqui o que nós queremos ressaltar, além dos números terem aumentado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe esses números agora, e sim, aumentaram 2024 para 2025, mas eles têm também escalonado a forma cruel como essas mulheres vêm a óbito. E isso nos deixa extremamente preocupadas, porque ao invés de nós estarmos acompanhando o que é legislação e não para de crescer legislação para amparar os direitos das mulheres. Nós temos boa legislação, temos, como eu falei lá atrás, uma das melhores e mais modernas do mundo, a Lei Maria da Penha, segundo a ONU. Temos várias legislações, mas entre a legislação e a prática existe um abismo. Precisamos também nós, Kátia, eu, você e a sociedade, assumir a responsabilidade de que não é porque nós temos direitos, não é porque existe uma lei que nós não precisamos fazer nada. Nós não podemos delegar para o poder público, que está falhando sim, como eu falei lá atrás. Sim. O poder público não nos defende, o promotor não nos defende, a magistratura não consegue nos defender, porque as mulheres continuam morrendo, a polícia não consegue nos defender, estamos falhando. Mas além de nós estarmos falhando, nós, enquanto sociedade, temos que entender que precisamos fazer a nossa parte. Então, quando você está próximo de alguém que vê essa pessoa sendo violentada ou quase acontecendo uma violência, ninguém faz nada. Esse silêncio da sociedade é o que deixa as pessoas se sentirem permitidas à vontade Engrandece o agressor. para continuar agredindo. Então, eu quero deixar aqui, se você me permitir, Com toda os certeza. números de telefone. Você viu uma mulher sendo agredida? 190, Polícia Militar. Ótimo. Você quer saber sobre os direitos da mulher, direitos violados, direitos humanos violados? 100, no Brasil inteiro. O que você não pode é deixar de fazer nada. A responsabilidade de deixarmos um legado melhor do que aquele que encontramos é de todos nós. Eu acredito muito nisso, Kátia. Se eu cheguei aqui e o mundo não era perfeito, e com certeza não era, minha obrigação é, no mínimo, ter feito alguma ação
para que esse mundo, quando eu não estiver mais aqui, seja melhor. Para que tenhamos uma vida melhor, uma vida para as mulheres, para as minhas sobrinhas, que tenho muitas, filhas das minhas sobrinhas, para todas as mulheres da minha família, para todas as mulheres do Brasil e do mundo, que tenham um mundo mais igualitário, mais coeso, mais democrático e melhor para viver, tanto homens quanto mulheres. Mas enquanto nós não assumirmos essa responsabilidade, e eu me incluo no nós, não fizermos alguma coisa, eu não vou conseguir mudar o mundo sozinha, Kati. Sim. Você sabe que a gente tem um grupo, perdemos a conta de quantas mulheres nós já ajudamos no grupo, Verdade. mas elas sabem que foram ajudadas. Então, esse é o ponto que nós temos que ter. Se eu estou aqui falando hoje com você, e se essa fala nossa reproduzir uma reflexão em uma pessoa que seja, eu já fiz alguma coisa para melhorar esse mundo. Mas as pessoas estão muito confortáveis e muito acomodadas. O que você vê é pessoas delegando para o poder público. Mas tem lá a lei, o governo que tem que fazer. Sim, só que nós temos verbas, Kati, valores altos no governo, no estado, nos municípios, destinados para programas para a mulher e não são usadas essas verbas. E sabe por que não são usadas essas verbas, Kati? Porque lá só estão homens. E homens dizem que criar programas para que as mulheres morram menos, para que parem de nos matar, é coisa de mimimi. Então, enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós, homens e mulheres, nós continuaremos enxugando gelo. Daqui a 10, 15, 20 anos, provavelmente a nossa voz, a nossa fala, ainda vai ser importante falar desse tema. Gostaria eu, Kati, que daqui a 2 anos, 3 anos, no máximo 4, nós não precisássemos fazer um podcast sobre o que temos a comemorar. E sim, Comemorar. É Com isso. leis justas, né? É isso. Perfeito, nossa, perfeito mesmo. Eu acho que esse é o canal da voz, né? A voz da mulher, a voz da união, para a gente poder ajudar com informações. Mas eu gostaria de tirar uma dúvida, né? Eu vi na televisão recentemente, na mídia, falando sobre, eu não sei se já foi aprovado esta lei, gostaria até que a doutora me falasse, sobre a tornozeleira para os agressores das mulheres. Então, a tornozeleira eletrônica, hoje ela já existe a nível Brasil e quase todos os estados já se socorrem dessa tornozeleira para colocar nos agressores quando a vítima está com uma medida protetiva em desfavor daquele algoz. Tá. Isso já existia. O que acontece hoje antes de essa alteração? Esse agressor hoje com a tornozeleira, ele é monitorado exclusivamente por um sistema da polícia. Aqui em São Paulo tem até um sistema que é um pouco mais apurado, me parece que é Lilás o nome, aonde tem um monitor e tem pessoas atrás desses monitores que, se essa tornozeleira for próximo àquele circuito onde ele está impedido de se aproximar, porque a medida protetiva ela pode determinar várias coisas a depender da situação. Está o rol lá na Lei Maria da Penha, mas o juiz não está destrito àquilo tão somente. Se ele entender que naquele caso pontual a necessidade, ele limita esse agressor. Mas na sua grande maioria, as medidas protetivas, elas vêm no sentido de impedir que esse agressor se aproxime dessa vítima por razões óbvias. Quando esse agressor tenta adentrar nesse espaço, por exemplo, de 100 metros ou 200 metros, a depender da medida e da sua proibição, acende o alerta nesse painel da polícia. E aqui em São Paulo, nomeadamente ligado à Casa da Mulher Brasileira, existe as GCM, que tem um nome que eles chamam as Marias da Penha. Elas vão até essa vítima e vão checar se houve realmente a aproximação desse agressor. Paralelamente a isso, essa vítima, quando tem uma medida protetiva deferida em seu favor, fica com o aplicativo, que na própria medida já lhe fala qual é o aplicativo, dependendo do bairro, a depender da cidade, o nome é diferente, mas todas recebem, baixa no seu celular e quando ela percebe que esse agressor está
para violar a medida protetiva, ela pressiona esse aplicativo e vai ser mandada uma mensagem para um Copom, onde já tem todos esses dados desse agressor e da residência dessa vítima, e vai ser mandada uma viatura e esse homem vem a ser preso por descumprimento de uma ordem judicial. Mas veja, por que eu te dei essa explicação toda? Hoje, quem faz esse controle de onde está essa tornozeleira é a Polícia Militar. O que visa essa alteração agora? É para que esse controle passe a ser feito também por um mecanismo para a vítima. Ou seja, a vítima, que é vítima e tem uma medida protetiva, e esse algoz que praticou essa violência está com uma tornozeleira, ao invés de ela ter tão somente um aplicativo onde ela chama a Polícia Militar, ela tem um aplicativo onde ela monitora esse agressor. Não é que ela vai monitorar onde ele está, mas se ele violar aquele espaço onde foi impedido por uma medida protetiva, acende lá e ela começa a monitorar. Para que isso veio? Mais um mecanismo, veja que quantos mecanismos são feitos para proteger ou para tentar proteger essa mulher. Então, ela vendo que houve o rompimento desse obstáculo teórico, né, que está lá impedido dele adentrar 100 metros, 200 metros, 300 metros, ela pode acionar a polícia com mais rapidez. Não espera que ele bata na porta, por exemplo. Ou espere ela no trabalho dela, né? Exatamente. Aborde no trabalho. Perfeito. Ou até mesmo na rua, porque se vai se aproximar, ela consegue monitorar e ela rapidamente pode acionar, então, lá o aplicativo para que a polícia venha com uma viatura e prenda esse agressor, se ele já ultrapassou realmente essa barreira lá do afastamento. Então, isso nos parece uma ideia muito positiva, não sabemos a prática, porque isso foi agora. Esperamos realmente que dessa forma não precisemos só delegar para o Estado, porque é obrigação do Estado a garantir a nossa segurança, a sua, a minha, de todas as mulheres e de todo cidadão brasileiro, mas também está falhando. Quando a polícia deixa mulheres morrer, ela também está falhando. Todos estamos falhando, a sociedade está falhando. Então, isso são todas tentativas para corrigir esses números que não param de crescer, essas mortes de mulheres que vão todo dia para a nossa mídia e nos expressam uma ideia ainda patriarcal de que a mulher é posse do homem. Enquanto nós, sociedade, carregarmos esse ranço machista, essa misoginia, que é o ódio pelo sexo feminino, e muitas pessoas de bem, que se dizem de bem, são, sim, misóginas. Elas só não assumem, mas na primeira batalha, como diz lá Simone de Beauvoir, na primeira crise, seja política, seja econômica, a mulher sabe, porque esse homem denuncia o que de verdade ele é. Então, eu vejo com muita positividade essa forma da mulher poder controlar esse seu agressor, mas como eu disse, Kátia, muitas vezes também a mulher, ela está tão fragilizada, e desse ponto você conhece até muito melhor que eu. A mulher, quando não tem autoestima, e depois eu até vou te fazer uma pergunta sobre isso, ela não consegue sequer se socorrer desse arcabouço todo que ela tem à sua disposição. Você viu que eu dei várias situações aqui. É um caminho longo. Um caminho longo, mas a mulher tem a Delegacia da Mulher, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem o Judiciário, tem grupos de apoio como o Limite do Amor e tantos outros, mas nós perdemos essa mulher no meio do caminho. Muitas vezes nós conseguimos dar a essa mulher o atendimento tardiamente, quando ela já foi espancada, outras já foram ao óbito, mas quando ela foi espancada, nós conseguimos dar o atendimento pelo grupo, que é quando nós somos procuradas, pela delegacia, como uma medida protetiva que lá é pedida, pelo judiciário que lá é deferida, mas tudo tardiamente. Nós não deveríamos precisar de expedir tantas medidas protetivas, foram mais de 70 mil medidas protetivas aqui no estado de São Paulo concedidas. Então veja a quantidade de mulheres que está em situação de violência doméstica e familiar. Mas com tudo isso, a mulher muitas vezes não pede ajuda e muitas vezes pede tardiamente. E isso está muito atrelado
e pesquisas já demonstraram isso, a autoestima da mulher. Quando a mulher não tem autoestima, ela não se sente com direito sequer de buscar o seu direito, porque ela não sabe que ela tem aquele Sim. direito. Eu vou buscar o quê? Ela muitas vezes se sente culpada por aquela relação tóxica, ela se sente culpada por aquela relação abusiva e pior, ela se sente responsável quando aquele casamento ou aquela relação não deu certo, porque incutiram no nosso imaginário feminino enquanto criança de que o casamento era nossa responsabilidade. Tanto que se usa um jargão e até hoje nós repetimos, e precisamos parar de repetir esses jargões, que isso leva-nos a um caminho que estamos indo, que é o feminicídio, como por exemplo, que bonita, ela já sabe fazer isso, está pronta para casar. Nós falamos Verdade, isso para as falamos meninas. isso. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente, Kátia, o que faz a falta da autoestima na vida de um ser humano, claro, mas nomeadamente, estamos aqui falando da mulher, mês da mulher, em relação a essa mulher que está numa situação de violência doméstica, o que faz essa falta da autoestima nessa mulher? Vou responder, mas eu vou voltar só um pouquinho na parte ali rapidamente da tornozeleira. Estamos em ano de eleição. Então, por favor, né, parem para pesquisar um pouco aonde que você vai votar naquela pessoa que está ajudando o quê? Está ajudando na compra da tornozeleira? Estou dando aqui um exemplo, Por né? exemplo. Porque todo esse percurso que você falou, ele é perfeito desde que tenha a compra, desde que tenha funcionários olhando o monitoramento. Sim. Entendeu? Então, se isso não acontece, tá só no papel ou é uma quantidade pequena pela quantidade enorme de feminicídio que estamos tendo aqui. Então, fica só uma dica, uma pequena dica para quem for agora votar neste ano. Uma excelente dica, aliás. Observe bem quem você vai votar, nomeadamente Sim. mulheres, que votem em mulheres, que elejam mulheres, que contratem psicólogas, que contratem terapeutas, que contratem advogadas, que contratem médicas, que parem de marcar consultas com médicos, com terapeutas homens, com advogados, porque nós mulheres precisamos nos auxiliar. Nós mulheres precisamos ter entre nós sororidade, porque os homens sempre fizeram isso. Sim. Bom, agora respondendo a sua pergunta, hoje eu vou colocar novamente um contexto aqui: família. Família é base de tudo. A partir do momento que aquela criança, que antes de repente passar por um abuso ou um relacionamento tóxico, ela foi uma criança. Sim. Então, quando a gente tem o apoio de uma mãe, quando você tem o acolhimento de um pai, quando você enxerga os seus pais em um relacionamento saudável, quando você tem uma força de uma avó, de um avô, quando você entende que você tem uma voz desde pequena para conversar, a sua voz ali, ela está sendo ativa. Não importa a sua idade, o adulto vai parar, vai ouvir, vai explicar, vai conduzir, vai falar assim, lembra que eu falei o motivo do não? Tudo vai ser conduzido ali desde a infância. Então, quando você tem um acolhimento, tem uma fortaleza familiar, quando você chega numa fase e de repente cai em um relacionamento abusivo, você tem a força que te ensinaram na infância a sair deste relacionamento. E ainda digo mais, às vezes tem a força do apoio familiar para tirar você deste relacionamento e te levar para uma rede de apoio, seja a parte psicológica, seja o limite do amor, seja o que for. Então, a base familiar, ela é muito importante. E, infelizmente, nós estamos, às vezes, pelo que a gente percebe, perdendo, né? Seja uma conversa. Eu sei que os pais precisam trabalhar, isso é natural, sempre teve uma vida inteira. Nós trabalhamos, temos filhos, mas pegar um pouco do nosso tempo, olhar o que o seu filho está olhando nas redes sociais, conversar, orientar, entender um pouco sobre as emoções da criança, do adolescente, do adulto, isso é muito importante. Dar amor, dar o seu tempo para o filho, dar o seu tempo para o neto, dar o seu tempo para quem você ama é muito importante. Porque depois acontece tudo isso e na delegacia não tem mais o que fazer, não tem o que corrigir. Já foi feito. Já foi feito. Ô, Cati, me fala uma coisa. Concordo com o que você diz em relação
é essa estrutura familiar. Agora, uma mulher que percebe que não teve essa estrutura familiar, e nós sabemos que nem todas ou muitas delas Sim. não a tiveram, como que ela pode corrigir isso? Quando ela percebe que caiu o primeiro relacionamento, por exemplo, ela percebe, nossa, Uhum. esse relacionamento aqui foi tóxico, não é legal. O que ela tem que fazer antes de começar a repetir esse ciclo de relacionamentos abusivos? E nós, no Limite do Amor, recebemos diariamente mulheres que vêm de um ciclo de Uhum. relacionamentos abusivos um atrás do outro, é Idêntico, só recorrente. muda o nome e CPF. Exatamente. Então, qual seria o conselho, a orientação que você dá para essa mulher quando ela Ó aqui, percebe? ó o conselho que eu dou aqui. Do trauma à transformação. É o livro digital, né, que eu escrevi com muito carinho, com muito amor, aonde eu estou ajudando e assistindo, né, as mulheres ali. Não somente mostrando esse caminho, mostrando essa luz, esse direcionamento, mas mostrando também um passo a passo de auto-hipnose. Mas vamos supor que essa pessoa agora, neste momento, não consiga ter ali acesso. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente está dentro de um relacionamento, o que que é importante a gente observar? Como que ele age com as mulheres em volta dele? Observe. Seja com uma mãe, seja com, de repente, uma amiga, seja com o que for. Observe este comportamento. Quando ele sente raiva, seja de um amigo, seja do trabalho, como que ele observa como que ele reage com essa raiva. Quando ele ouve um não, qual que é o comportamento dele, entendeu? A partir do momento que puxou seu braço, apertou sua perna, beliscou e deu uma risada como fosse uma brincadeira, desculpa, não é brincadeira. O simples fato de brincar e fazer assim, sem bater, mas fazer assim, não é uma brincadeira. Então, observe com quem você está se relacionando, porque um dia, caso você mantenha este relacionamento, mesmo observando e se cegando e negando ao término, você pode ter uma filha. E essa filha na mão deste pai agressor, obviamente pode passar por tudo isso e muito mais. Então, observe. Aprenda a ouvir a sua própria voz. Amor próprio é aprender a falar não. Amor próprio é dar limite ao amor. Amor próprio é olhar para você e ver a sua importância na vida. A importância de ajudar mulheres, como nós estamos aqui dando o nosso melhor. Como terapeuta, como advogada, como voluntárias. Então, eu deixo esse programa aqui hoje para todas as mulheres, né, que estão lutando para sair de um relacionamento tóxico. Eu deixo esse programa, né, dedico esse programa a todos os familiares que infelizmente perderam, né, sua filha, sua neta, sua amiga, por um feminicídio. Então eu dedico esse programa com muito amor e carinho, seu tempo precioso aqui conosco, suas Nossa, palavras sábias, né? Então eu dedico esse amor que nós estamos tendo aqui juntas, unidas, para todas as mulheres que ainda podem sair de uma situação difícil. E nós, como Catiuxa Koga Terapia, doutora Ana Bernal, o Limite do Amor, estamos aqui para ajudar. O podcast está aqui para ajudar também, entre outros canais. Então, esse programa de hoje eu dedico a todas as mulheres, porque um dia nós vamos ter um podcast para comemorar algo. com toda certeza. Você falou uma frase muito sábia, o limite. Não é à toa que nós colocamos no nosso grupo o limite do amor. Muitas Uhum. mulheres com baixa autoestima ou sem autoestima acreditam que estar numa relação é muito mais importante que estar numa péssima relação é melhor do que não ter nenhuma relação. Sim. E as pessoas precisam, as mulheres precisam aprender o limite. Aonde é o Uhum. limite dessa relação, não é, Kate? Quando ela começa a virar uma relação tóxica, isso é o limite. A gente sempre brinca que o limite do Uhum. amor, que não Uhum. permite tudo, ao contrário do que muitos e muitas dizem, o limite é o respeito. Acho que a palavra Sim. respeito ultimamente está faltando, não só Uhum. verbalizada, mas colocada em prática. E eu dedico também esse nosso podcast a todas as mulheres que nos antecederam. Aquelas que lá atrás Lindo. começaram as lutas para nós estarmos hoje aqui e sermos permitidas falar deste assunto. Uhum. Aquelas mulheres que morreram no incêndio que todo mundo conhece lá em Nova York. Aliás, o 8 de março foi oficialmente o Dia da Mulher oficializado pela ONU em 75 apenas, mas isso aconteceu justamente por lutas e por pleitos que mulheres vinham tendo em relação aos nossos direitos, onde o papel da mulher até então era totalmente invisibilizado. Nós não tínhamos posição social, econômica, política, nada. A mulher Uhum. era exclusivamente dedicada ao lar
e a sua prole, aos seus filhos. Então, na Guerra Mundial, quando houve muitos homens que foram na Segunda Guerra a óbito e muitos deles ficaram sem membros, braços, pernas, havia falta de mão de obra. E só por isso que a mulher foi chamada para poder suprir uma necessidade do mundo naquela época, que era a falta de mão de obra. Só por isso que nos permitiram estar lá. Então, a nossa história é carregada de muitas lutas, a nossa história é carregada de muitos sofrimentos, nossa história de mulheres. Mas ela é carregada e permeada de muitas mulheres que lutaram, como Simone de Beauvoir e tantas outras mulheres lutaram, para que nós hoje possamos ter legislação que ampare os nossos direitos, para que a Constituição Federal, lá em 1988, aqui no Brasil, tenha dito: homens e mulheres são iguais perante a lei, para que o Código Civil, em 2022 tenha dito que a administração da família é dado ao homem ou à mulher. Acabou com o pátrio poder. E para que a lei em 2006 tenha sido promulgada por conta de uma mulher que sofreu 2 atentados, a Maria da Penha, que precisou se socorrer dos tribunais internacionais, Kátia, porque o Brasil não tinha uma legislação que amparasse aquele sofrimento trazido a essa mulher, que sofreu 2 tentativas de homicídio, que na época ainda não tínhamos o feminicídio, para que então o Brasil fosse punido por omissão e negligência e fosse obrigado a tomar uma posição para que mulheres parassem de morrer na mão dos homens. E foi aí que o Brasil, após ter sido apenado, foi então promulgar a Lei Maria da Penha, que hoje é uma das melhores e mais modernas do mundo. Então, minha homenagem também a Maria da Penha, que ela hoje, a lei salva vidas, traz medidas protetivas, e embora a gente escute recorrentemente na mídia de que a mulher morreu com medida protetiva, ainda percebemos que a maioria das mulheres que morrem não tinha uma medida protetiva. Então, sim, medida protetiva salva vidas. Então, a minha homenagem também a Maria da Penha, que teve a coragem, a garra, a determinação e a vontade de se socorrer, se entrar numa batalha judicial dolorosa, que naquela época era muito mais difícil, e ela conseguiu que hoje mulheres aqui no Brasil se beneficiem dessa lei. Então, a minha homenagem também a todas essas mulheres, grandes mulheres, corajosas mulheres, quero honrá-las e quero dedicar a elas também esse nosso espaço, porque nós só estamos aqui porque elas permitiram e começaram essas lutas lá atrás. Belíssima homenagem. E finalizamos esse podcast maravilhoso, né? Sabemos que ainda não temos o que comemorar neste mês, mas estamos levando muito conteúdo para futuramente podermos sim comemorarmos o mês de março, abril, maio, junho e todos os meses do ano. Então, finalizo aqui dizendo para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta esse podcast maravilhoso, compartilhe com pessoas incríveis em sua volta e deixe seu comentário também, que eu e a doutora Bernal estaremos respondendo com muito amor. E finalizamos aqui mais uma visita sua. Gratidão por esse carinho, pelo seu tempo, pelo seu amor, e um grande beijo a toda a sua família. Obrigada, Kátia. Da mesma forma, gratidão por mais esse convite e um beijo grande, em especial para as mulheres da sua família e para você, que é uma mulher acolhedora. E vamos deixar um beijo especial para todas as voluntárias do Limite do Amor. Para todas as voluntárias e assistidas do Limite do Amor, Sim. Aquele beijo bem acolhedor. Então, um grande beijo e até um próximo podcast aqui na Coga TV.